proteger? Vem. Quando a gente procura um advogado, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o profissional tem que ter conhecimento técnico. É evidente. Tem que ter experiência na advocacia, na área preventiva. Ele precisa, por exemplo, apresentar um plano de execução para que a empresa possa executar no dia a dia. E, principalmente, é preciso uma orientação adequada. Muitas vezes o escritório de advocacia é convocado, é chamado, simplesmente para resolver o problema que já está posto, como eu falei agora há pouco. Mas na advocacia preventiva, no dia a dia, você está ali monitorando a empresa. Ou seja, a empresa vai contratar um funcionário, precisa de um parecer que seja, de uma análise detalhada, de uma elaboração de um contrato com mais cuidado, porque tudo que você coloca no papel, no futuro pode se tornar um risco. E uma vez posto o risco, não tem a prevenção, não tem o cuidado, o resultado é prejuízo. E quando a gente fala, mas eu preciso de um escritório de advocacia que vai me orientar antes que o problema aconteça. Tá, que vantagem eu vou ter? Desomar, você tem alguma empresa? Duas empresas. Então tá bom, vou mirar em você agora. Olha só, evitar conflitos é o principal objetivo. Economia de processos na justiça, nem se fala, é excelente. Aumentar a probabilidade de você ganhar as ações judiciais. Olha só, desestimular as pessoas de te processar. E para mim, o valor que o dinheiro não compra. Quando você tem uma empresa que está realmente dentro da legalidade, bonitinha, sem processo, ela tem um valor inestimável. Valor de imagem, de respeito. Então a empresa, ela jamais será surpreendida, né, num erro grotesco, se ela tiver uma assessoria preventiva. E aí quando a gente pensa nisso, a gente fala, tá, mas você está falando tudo isso baseado em quê? De onde você tirou a ideia de que a advocacia preventiva é mais vantajosa? Eu estou lá me importando, se o cara me processar, eu vou lá e me defendo, né? Geralmente é isso. Mas o que acontece? As estatísticas da justiça, isso é ciência, né? Estatística produzida pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí eu vou pegar um exemplo que acontece e é um risco dentro de qualquer empresa. As questões trabalhistas. Qualquer empresa de qualquer tamanho vai se deparar com uma situação dessa no futuro, em algum momento. Olha só, em Brasília, cada juiz, peguei a estatística de 2022, cada juiz em Brasília, na área trabalhista, concluiu, encerrou 623 processos em média no ano de 2022. É uma demanda muito alta. Cada juiz concluiu, encerrou 626 processos. Mas isso representa apenas 30% do que chega na justiça. 30% do que chega na justiça. Significa que 70% dos processos que entraram no ano passado continuam tramitando na justiça. E aí vem um detalhe importante. O CNJ fala que na Justiça do Trabalho, em Brasília, um processo trabalhista dura em média 4 anos e 11 meses. Olha só, 4 anos e 11 meses. Ah, então eu tenho um empregado, o empregado me processou, eu vou deixar ele para a justiça, que daqui a 4 anos e 11 meses, se eu perder, eu pago para ele. Você vai ver agora que não é bem assim. Quem tem funcionário aí, presta atenção nisso aqui, olha só. Não, beleza. Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Que aconteceu no meu escritório. Você tem funcionário?
Tem funcionário? Tem não? Aí mesmo. Ótimo. Você vai aprender você vai aprender a regra de ouro hoje. Regra de ouro. E se um dia você se deparar com um problema desse, você vai lembrar de mim. 2 casos interessantes. O meu objetivo aqui, na verdade, é mostrar para vocês o seguinte: a justiça é cara. A justiça é muito cara. Agora, a advocacia que eu entendo que é ideal para as empresas é barata. Eu atuei em 2 casos na Justiça do Trabalho contra a mesma empresa. Em 2015, eu entrei com um processo por dano moral contra a empresa. O cliente chegou lá, contou uma história e falei, não, dá dano moral. Entrei com um processo, pedi 50 mil de dano moral. Olha só, o processo tramitou de 2015 até 2021, viu, Patrícia? 2015 a 2021. 6 anos, acima da média do padrão de Brasília. Porque a empresa levou tudo que ela queria levar até a última instância. Quando voltou, discutiu, foi, pagou aquela multa só para subir. Não aceitou. Resultado, ganhei os 50 mil de indenização por dano moral em todas as instâncias. Não diminuí um centavo, da primeira à última. 50 mil. Quando foi em 2021, em pleno estouro da pandemia, o cara estava em casa desesperado, aí o dinheiro cai na conta. Olha que maravilha. Oh, que coisa boa. 50 mil de dano moral, só que a empresa teve que depositar 89 mil. De 50, pulou para 89 mil, com juros, multa, correção, um monte de coisa. Tudo bem. A empresa estava desprotegida. O funcionário cometeu uma idiotice lá e aí acabou resultando numa indenização por dano moral. Por culpa da empresa que não teve proteção. Curso. E aí o que acontece? Tempos depois, agora já em 2022, ou seja, o ano passado, início do ano passado, foi em maio do ano passado, um outro ex-funcionário dessa mesma empresa me procurou, contou uma história e eu dando moral. De novo contra a mesma empresa? De novo contra a mesma empresa, dando moral. Entrei com ação, pedi de novo 50 mil e mais algumas verbas trabalhistas que eu achava que tinha direito. Tudo bem. Nesse caso, era uma mulher, uma funcionária, no caso ex-funcionária, que tinha um filho especial, criança, 5 a 6 anos, especial, e ela precisava sair esporadicamente para cuidar do filho, levar o filho na clínica, no hospital, às vezes repetidamente acordar de manhã, o filho estava passando mal, levava para o hospital, às vezes saía no meio do dia, levava para o hospital, e tinha essa rotina cheia de estabilidade. Ela não conseguia trabalhar tranquila. Por conta disso, a empresa demitiu dizendo que ela não estava produzindo o que a empresa gostaria em relação às outras mulheres que não tinham filho, não tinham nenhum impedimento e que trabalhavam com mais tranquilidade. Quando eu ouvi a história, eu falei, 50 mil de dano moral, mais algumas verbas. No primeiro dia, primeira audiência, a mesma advogada de tantos anos atrás chegou e falou, não, hoje eu quero fazer uma proposta. Qual a proposta? 15 mil. Não, quero não. Fomos para a segunda audiência, prova, testemunha e etc. Depois que a gente concluiu a fase de testemunhas e documento e tudo mais, a empresa veio e falou, eu pago 50 mil de indenização por dano moral. Eu falei, não, mas agora eu não quero. Eu quero 50 mil e mais alguma coisa. Tá, qual a proposta que perguntou, qual a sua proposta? 150 mil. Não. Então tá, contra a proposta 130, fechamos em 120. A mesma empresa, 120 mil, fechamos um acordo. Porque ela já ficou com medo de subir até as últimas instâncias, voltar